uma técnica que já é, de certa forma, bem difundida, bem famosa, que é o mágico e se, né? Abre aspas, e se. E se algo acontecesse? É uma técnica, né, o mágico e se, desenvolvido pelo Stanislavski, né, o Konstantin Stanislavski. Foi um diretor, ator, pedagogo, escritor russo, né? E ele teve o nome dele difundido principalmente porque ele desenvolveu o famoso sistema de atuação. Então, muita gente conhece o método, né, chama o método de atuação em Hollywood, né? Então, ficou muito famoso principalmente quando o Heath Ledger fez o Coringa, que o método é você passar a ser aquele personagem e viver como ele, começar a entrar naquilo de cabeça para que você possa interpretar ele da melhor maneira possível. Não é a mesma coisa, mas o método bebeu um pouquinho do que o sistema criado pelo Stanislavski pregava, tá? Então ele era um escritor, principalmente de teatro, mas ele também, as dicas que ele deu, as técnicas que ele passou sobre o roteiro, e no caso até, como você viu, de atuação, servem para qualquer outro tipo de gênero de artístico, né? De apresentação ou de escrita. Então é o seguinte, ele criou esse e se, né, o what if, que você simplesmente está andando na rua e você vê algo, pode ser comum, pode ser incomum, e você começa a se perguntar, e se isso fosse de outro jeito? E se tal coisa acontecesse? Então, por exemplo, você pode estar andando na rua e ver um garoto, né, pedindo dinheiro para comprar as coisas dele, está vendendo bala. E aí você pensa, né, e se essas balas dessem superpoderes, né? E aí você já tem o seu mágico esse aí, você já pensou, bom, eu já tenho uma ideia que esse menino está vendendo balas que dão superpoderes. Então você começa a escrever o que eles chamam de premissa, né? Você começa a escrever livremente, sem nenhum filtro, sem nenhum critério, não seja rigoroso nesse ponto de que tem que estar organizadinho, estruturado, não. É a parte onde você vai literalmente colocar sua mente para descarregar ali no papel ou na folha em branco do Word, seja lá onde você coloca as suas ideias. Você vai começar a escrever. Esses chicletes, né, essas balas dão superpoderes, mas cada pessoa vai ter um tipo de poder de acordo com o sabor da bala. A de morango dá tal coisa, a de menta dá super força, sei lá. Você vai imaginar um monte de coisa aí e vai colocar no papel. Então, para quem tem essa dificuldade, fala, eu não sei o que escrever. Tá aí uma ferramenta muito forte, muito boa, que é o IC, o What If, do Stanislavski, que vai te ajudar a colocar várias premissas em ideias. Se você é um cara mais tecnológico, usa o Word para isso. Se você é uma pessoa mais tradicional, pode ser folha e caderno. É importante que você tenha registrado essas ideias para quando você precisar, tá? Agora, a dica é, carregue com você algum aparato, seja tecnológico ou não, para que você consiga anotar esse e não esquecer depois, porque a gente sabe, você que cria conteúdo, como a gente cria histórias, a mente às vezes trabalha tanto que você esquece um pontinho ali, uma coisa aqui, uma ideia que você teve, né, você acaba deixando passar. Então, se você é um cara mais tecnológico, pode ser no celular, todo mundo tem bloco de notas no celular, você pode anotar lá, põe a sua ideia, quando você vê o menininho lá, e se essas balas dessem superpoderes? Aí chegando em casa você escreve mais sobre isso, só para você não perder essa fagulha aí de ideia que você teve. Ou se você não gosta de ficar anotando, até porque às vezes você vive numa cidade, pode ser meio perigoso ficar pegando o celular toda hora aí, leva um caderno, anota lá, e se essas balas dessem superpoderes? E aí chegando em casa você começa a desenvolver, ou se estiver muito inspirado, vai na hora mesmo, vai escrevendo no seu tempo. Tá? Então carregue isso com você, tenha essa ferramenta aí do IC, do Stanislavski, porque isso vai te ajudar a não perder tempo e ganhar velocidade no seu processo criativo. Por quê? Ele está relacionado com o segundo passo, como eu falei, né? Escrever para poder tornar isso um hábito também e cada vez mais estar de frente com os seus pontos positivos e negativos na escrita, o que você precisa melhorar ou manter e por aí vai.